Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos. Sou a professora Denise. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula dessa semana de português, certo? Então, apostila em mãos, lápis, borracha. Abram na página 20. Vamos começar a estudar a língua 2. Hoje nós vamos estudar outros pronomes. Na aula passada, nós vimos, o pronome em primeira pessoa, em terceira pessoa. Hoje nós vamos conhecer outros tipos de pronomes, certo? Então, vamos lá. Leia esta frase extraída do texto. Teus amigos que não te esquecem. Eu e minha avó estávamos sós no cemitério às 7 da noite. Eu e minha avó. A palavra minha em destaque é um pronome e indica de quem é a avó, do narrador em primeira pessoa, que usa o pronome pessoal eu. Minha faz parte dos pronomes possessivos. Veja outros exemplos com esse tipo de pronome. Então, hoje, olha lá, nós vamos conhecer os pronomes possessivos, certo? Nós gostamos de ler, por isso, nossa biblioteca possui muitos livros. Então, a palavra nossa em destaque é um pronome possessivo. Meu cachorro tem pintas brancas e seu pelo é muito macio. As duas palavras em destaque, o meu e seu, são pronomes possessivos, têm esse nome porque geralmente eles indicam que alguém possui algo, certo? Então, quando a gente usa o nome na frase para substituir alguma coisa que geralmente a pessoa possui algo, tá? Então, ele é chamado de possessivos. Agora vamos conhecer outro tipo de pronome. Você lembra que no texto, teus amigos que não te esquecem, a avó está perto de João quando o apresenta a Sebastião. E ela diz, Sebastião, este jovenzinho impulsivo é meu neto João. Se João estivesse longe da avó, ela diria, Sebastião, aquele jovenzinho impulsivo é meu neto João. Então, se a pessoa está próxima, ela vai usar o pronome este. Se ela está mais, distante um pouco, a gente usa o aquele. As palavras este e aquele mostram o lugar que o jovenzinho ocupa em relação à avó, que é a pessoa que se comunica. São chamados de pronomes demonstrativos. Observe-os no quadro. Então, agora nós vamos conhecer aqui alguns pronomes demonstrativos, tá? Este ou estes, esta, estas, isto. Esse ou esses, essa, essas, isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar que alguém ou alguma coisa ocupa em relação às pessoas que se comunicam, tá? Então, aqui está falando do lugar que cada um ocupa. Então, a gente usa o pronome demonstrativo. Para entender o que são os pronomes indefinidos, releia esta frase proferida pelo narrador do texto. Teus amigos que não te esquecem. Então, agora já é outro tipo, olha. São os pronomes indefinidos. Algumas que está em destaque
é um pronome indefinido. Algumas vezes minha avó traz um ramo para casa. Então, ele não está falando quando, algumas vezes, certo? Então, é indefinido. Observe que ao rever esse fato, o narrador usa a palavra algumas e não esclarece a quantidade de vezes em que a avó trazia um ramo para casa. Os pronomes indefinidos indicam as pessoas ou coisas de maneira indefinida ou sem especificar sua quantidade exata, certo? Exata. Então, quando não está falando a quantidade certa, exata, algumas, né? Por exemplo, alguém também. Então, a gente usa o indefinido, certo? Agora retome o relato de Nina Albuquerque do texto Medo. Todo mundo tem. Eu tenho medo quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar. Alguém, olha a palavra em destaque. Ao usar a palavra alguém, Nina não se identifica. Quem poderia vir pegá-la? As palavras algumas e alguém são pronomes indefinidos. Eles têm esse nome porque indicam as pessoas ou coisas de maneira indefinida, ou sem especificar sua quantidade exata, tá? Agora aqui nós vamos ver alguns pronomes indefinidos. Todo, todos, toda, todas, algum, alguns, nenhum, nenhuns, nenhumas, pouco, poucos, pouca, poucas, muito, muitos, muita, muitas, outro, outros, outra, outras, algo, ninguém, nada e tudo. Então, esses são os pronomes indefinidos. Então, vocês veem que a gente pode usar no singular, no plural, no feminino e no masculino. Agora são as atividades. 1. Reescreva as frases, então, para escrever novamente. Não só trocar o pronome. Vocês vão reescrever novamente a frase, substituindo cada termo destacado pelo pronome possessivo. Então, vocês vão voltar na apostila, onde está o pronome possessivo, e olhar qual que se encaixa melhor em cada frase, certo? Letra A. Maria é bonita e os cabelos são pretos e ondulados. Então, o pronome os, vocês vão substituir pelo pronome possessivo. Sempre os que estão em destaque. B. Eu pratico ciclismo. A bicicleta possui 3 marchas. Então, o artigo A vocês vão trocar pelo pronome possessivo. Letra C. Nós somos gêmeos idênticos, mas os pais sempre sabem quem é um e quem é o outro. Então, aí no caso, os, né? Vocês vão trocar pelo pronome possessivo. 2. Leia a tira. Um Natal bem feliz e o trenó disparou. Esta é a minha história de Natal favorita. Você devia escrever alguma coisa assim. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Então, essa daqui seria um trecho da música, né? Que ele escreveu. O que Lucy faz no primeiro quadrinho? Então, vocês vão ler novamente, observa a imagem, porque tirinha, a gente observa a imagem e lê o que está escrito, certo? B. No último quadrinho, o que Snoopy
pretendia ao escrever sua frase? O que ele pretendia escrever, né? No caso, no último quadrinho lá, que ele escreveu. Letra C. Que pronome demonstrativo Lucy utiliza no segundo quadrinho? E qual pronome possessivo? Então, também, se vocês, né, voltem na página anterior, onde tem a explicação dos pronomes, e vê quais são os demonstrativos e quais são os possessivos. Lê o quadrinho, o segundo quadrinho da Lucy, o que ela utilizou, quais são os pronomes vocês vão colocar. Aí vocês colocam demonstrativo, qual é? E o possessivo, qual que é, tá? 3. Leia a receita de suco de frutas. Descasque algumas laranjas, esprema-as e despeje o líquido na jarra do liquidificador. Adicione muitos morangos frescos e bata as frutas por poucos minutos. Se quiser um suco mais refrescante, junte alguns cubos de gelo. Então, vocês podem observar que os pronomes estão em negrito, em destaque, certo? Agora, a letra A. Se você decidir que vai preparar o suco ensinado nessa receita, certamente ficará em dúvida sobre a quantidade dos ingredientes e o tempo de preparo. As palavras destacadas são responsáveis pela falta de clareza. A que grupo de palavras elas pertencem? A que pronome que elas pertencem, certo? Então, porque fala aqui, ó, algumas laranjas, não fala quantidade. Muitos morangos, né? Também não está definido qual a quantidade. E também o tempo, poucos minutos, certo? Letra B. Reescreva a receita, escreva novamente, substituindo as palavras destacadas por quantidades. Então, aí vocês vão colocar quantas laranjas vocês acham que seria o ideal para fazer um copo de suco, uma jarra de suco? Quantos morangos vocês colocariam, né? E quantos cubos de gelo? E por quantos minutos vocês iriam bater, né, esse suco? Então, não vai mudar a receita, vocês só apenas vão colocar a quantidade de laranja, a quantidade de morango e de gelo e o tempo que vocês vão bater, certo? Por hoje, é só a nossa segunda aula. Até a próxima. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but